pessoal, tudo bem? Aqui que fala é o Webster Nunes. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro de dados. Há algum tempo migrei para a parte de engenharia de dados, mas aí venho trabalhando com a comunidade há mais ou menos aí 5 anos, com alguns apoios à comunidade open source. E nesses últimos 3 anos aí, dando apoio em alguns projetos aí que são utilizados em nível mundial, tá? Hoje eu vim falar inclusive de um desses projetos, que é o Packagish Mirror, tá? Esse projeto, esse projeto ele é um braço, por assim dizer, do projeto do Packagish, tá? E eu vou apresentar um pouquinho aí, para quem não conhece o Packagish, o que é esse projeto, tá? O Packagish, ele é uma estrutura de metadados que o Composer, o programa atualmente mais utilizado para resolução de dependências no PHP, tá? Ele permite que você consiga resolver dependências de forma recursiva, né? E manter elas e fazer upgrades semi-automatizados ou automáticos aí da sua estrutura. E o que é o Packagish? O Packagish, ele é o repositório que ficam todos os pacotes registrados. Então, se você tem um projetinho seu que você segue os padrões de estrutura que o Packagish sugere e deseja registrar o seu pacote, o seu pequena biblioteca, conjunto de código ou um pequeno utilitário para qualquer que seja o fim, você consegue disponibilizar ele publicamente. Atualmente, o Packagish ele funciona apenas para projetos públicos. E caso vocês tenham interesse em projetos privados, existe também a opção do packagish.com, tá? Que permite você ter repositórios privados para projetos de cunho profissional ou que não podem ser públicos, tá bom? Beleza. E o que é o Packagish Mirror? Tá? O Packagish Mirror é um projeto que nasceu do propósito de construir uma estrutura de espelhos do Packagish. O que é uma estrutura de espelhos? É basicamente quando você faz um clone de toda uma estrutura existente e que você vai armazenar geograficamente em outro local, seja por dependências de rede, tá? Ou seja por localização física mesmo, tá? Vamos supor que você tenha aí um acesso privado numa instituição e você queira colocar uma cópia do Packagish dentro dessa instituição para realizar alguns processamentos locais, sendo que você pode ter, hipoteticamente, um servidor que não saia para a internet ou que nem tenha acesso a uma rede pública, tá? Então, o Mirror basicamente é isso, tá? E aproximadamente em 2017, deixa eu avançar aqui, e só para concluir, antes da gente avançar para o histórico, basicamente o que um espelho faz? Ele faz um clone, tá? Através de uma estrutura própria, que é inclusive o projeto que foi criado, tá? Ele faz essa estrutura de replicação, onde, devido a pequenos desafios que surgiram em 2017, a estrutura de replicação está com essa seta azul, ela é invertida, tá? É o espelho que busca no servidor principal, que é o próprio packagish.org, a estrutura de metadados e fica verificando se ocorreu atualizações, tá? Mas como é que veio essa ideia? Bem, para quem me conhece, eu sou um desenvolvedor que trabalhou aí aproximadamente 5 anos na Folha de São Paulo, tá? Ou no Grupo Folha. E durante esse período surgiu a necessidade de ter uma cópia de todas as estruturas públicas que a gente utilizava para resolução de dependências, NPM,
Packagist, apt, do apt-get, então tinha que ter a estrutura de repositórios do Debian, CentOS e Red Hat, por aí vai. E dessa necessidade, a gente fez uma pesquisa na estrutura do PHP e não conseguiu encontrar uma boa solução que atendesse 100% essa necessidade de ter apenas uma cópia local onde você pudesse ir no Composer, alterar a configuração dele e simplesmente mudar para esse espelho, tá bom? Bem, então foi aí que surgiu o projeto. A gente decidiu construir o projeto open source. Na verdade, eu tive a ideia de construir um projeto open source que atendesse essa demanda. E na época tive aprovação já para iniciar ele desde o seu início como open source, tá? Eu coloquei esse projeto que nasceu, na verdade, de um fork de um projeto japonês, tá? Hariko, acho que se eu não me engano, foi o desenvolvedor que criou, que ele que fez também uma estrutura para garantir que o Packagist, o Composer, pudesse fazer o download de cada um dos metadados de forma paralela e reduzir isso com o tempo, que é um dos grandes desafios, sempre foi um dos grandes desafios de quem utiliza Composer, deixar ele mais rápido, tá? Então, depois que a gente colocou essa estrutura online, a gente tentou fazer um pull request no projeto e não avançou, porque o Hariko, ele abandonou esse projeto, né, que ele tinha iniciado, e acabou indo nessa frente de construir um plugin que fizesse a busca simultânea, né, de forma paralela, e isso reduziu aí em escala de 10 vezes o tempo que se levava para resolver os metadados do projeto, tá? Com isso, o projeto foi evoluindo, a gente colocou ele online, foi evoluindo, e aí, em 2018, começou a surgir o interesse da comunidade, tá? Principalmente de uma parte da comunidade que vem da China, tá? Porque lá tem um grande firewall da China, e por outra parte, de outros lugares do mundo que não tem uma conectividade muito boa. Lembrando que, na época, o Packagist só tinha servidores na Europa, não tinha nem dos Estados Unidos. Tinha um servidor na Europa e tinha um servidor no Canadá, tá? Então, que na verdade foi uma evolução, acho que anteriormente era só no Canadá, se eu não me engano, tá? E era assim que funcionava o Packagist. Aí com essa evolução do projeto, vários países do mundo começaram a aderir ao projeto. Em 2019, ele se tornou a recomendação oficial do Packagist, tá? Devido a essas evoluções e a aderência da comunidade, tá? Então, pelo link packagist.org/mirrors, é possível vocês verem quais são os países que aderiram, tá? E quais são os links para esses repositórios para serem utilizados. Agora, em 2020, mais ou menos no início do ano, foi iniciado a versão do Composer 2, tá? Com essa versão iniciada, foram-se feitos vários ajustes. Dois grandes ajustes que eram esperados pela comunidade do Composer desde a versão 1 era a criação de uma estrutura que fizesse download dos metadados em paralelo, o que reduziria drasticamente o consumo o consumo de tempo para a construção e resolução das dependências, tá? E que era o repositório do Hirako, que ele tinha construído aquele plugin. Com isso, a lógica desse plugin foi incluída dentro do Composer 2. Uma grande segunda mudança que aconteceu é que a estrutura de metadados foi otimizada. Eles eram, os pacotes cadastrados em um respectivo ano eram agregados em um pedaço do endpoint
da estrutura, e com isso, sempre que você precisava clonar um novo, ter uma atualização, cada ano que passasse, esse endpoint para aquele ano, para aquele pacote que eles tinham criado, ia ficando exponencialmente maior, porque a estrutura de pacotes da comunidade cresceu muito. Saiu de aproximadamente 70 mil pacotes em 2017, 2016, para aproximadamente 250 mil pacotes atualmente, tá? E não para de crescer. Todo mês é uma quantidade muito superior em relação à utilização nos meses anteriores. E isso tem se mantido consistente desde então. O que mostra que estrutura de resolução de pacotes, que já praticamente todas as linguagens e até frameworks tem já está bem consolidado na comunidade de software, o que não era uma verdade até mais ou menos meados de 2015, tá? Beleza. E também agora em 2020, foi lançado também no Composer um script para a construção de um mirror que já suporta a nova versão dos metadados do Composer 2, tá? E que foi disponibilizado oficialmente no próprio GitHub do Composer. Isso é uma grande evolução, porque existe agora uma estrutura de script oficial, tá? Para você construir um mirror e que já dá suporte à nova versão do metadado, tá? E ele é uma estrutura mais simplificada, então ele constrói um mirror, porém ele não te dá toda o front-end ou a simplicidade de você ter uma interface para a utilização do mirror propriamente dito, tá? Então, até o intuito dele é bem diferenciado. Ele tem como foco ser uma versão mais simples possível, mais standalone possível, para que alguém consiga construir um mirror que não tem como foco a construção de mirrors públicos, que é o principal foco do projeto que eu construí, é construir mirrors públicos, porém é possível você mantê-los privados, é só não colocar um DNS público aí de resolução para o seu espelho, tá? Esse eu já comentei, mas eu vou entrar em mais detalhes, tá? Qual foi a motivação para construir o Mirror? Basicamente, distância geográfica que eu já tinha mencionado, uma estrutura local para aceleração de resolução de dependências, isso garante uma esteira acelerada, tá? Para DevOps, principalmente na parte de integração contínua, tá? Uma motivação também era reduzir o impacto em outras frentes que não tinham acesso à internet rápido, ele é arduamente monitorado, que causa lentidão na banda, como é o exemplo do grande firewall da China, tá? E também, por último, um aumento da disponibilidade geográfica, seja para uma organização, seja para um país. Tá? No caso, atualmente eu mantenho o Packagish Mirror, o Mirror do Brasil, tá? que a comunidade pode utilizar, mas a própria Wikimedia, que mantém a Wikipedia e outros projetos, utiliza esse projeto para a construção do Mirror. A Índia, existe um oficial para a Índia, um para a China, um para a Indonésia e por aí vai, tá? Qual foi o impacto do projeto? Claro que, inicialmente, não era nem sequer imaginado que poderia ter um impacto tão grande na comunidade e que isso se demonstrasse ser uma demanda reprimida, tá? Existia um issue aberto há muito tempo no Composer, se eu não me engano, no Packagish, para ser mais honesto, que existe uma discussão ao redor da possibilidade do time do Packagish começar a disponibilizar espelhos no mundo inteiro. Por questões de custo, de foco do time e prioridade, e também, não menos importante,
a busca por esse tipo de solução também não era considerável por parte da comunidade, tá? Então, eles decidiam não avançar. Então, quando o projeto nasceu, ele nasceu, um dos primeiros embriões foi esse issue, que me motivou a buscar várias opções no mercado, e depois do surgimento do projeto, veio diversas surpresas aí no histórico dele, tá? Que não era tão planejado, foi natural. Que foi em 2018, foi já disponibilizado 5 espelhos no mundo, né? China, Indonésia, África do Sul, Coreia do Sul e Estados Unidos aderiram ao projeto. Várias pessoas ou entidades aderiram ao projeto e construíram um domínio público com uma cópia do projeto. E no decorrer dos anos, eu fiz pequenas otimizações, tive o apoio de outros contribuidores, e a gente fez melhorias na documentação, como construir um espelho por conta própria, e também uma ampliação do monitoramento de espelhos ou de estruturas que permitam criar espelhos aí para o Pakagishi, tá? Uma espécie de observatório aí de espelhos no mundo. Seja eles construídos pelo script construído do Pakagishi Miho, seja ele utilizando outro script, outro repositório, tá? E já em 2020, né, também foi disponibilizado até projetos, plugins para o Composer, que permite alteração, por exemplo, de domínios do Mirror. E atualmente o Composer Registry Manager, ele coleta da URL que é disponibilizado como observatório do projeto no mundo inteiro, como lista de referência para você poder alterar aí na própria linha de comando qual é o mirror que você está utilizando, tá bom? Qual é o tamanho do público que está utilizando, ou seja, qual o tamanho da disponibilidade de espelhos em países do mundo, tá? Essa é a cobertura atual, tá, do projeto. O verde escuro é o espelho que eu tenho mantido, que hoje eu sou mantenedor oficial mesmo do repositório, então eu mantenho aí com uma cor diferenciada, como origem, tá? Os outros, até por características do mirror, que eu devo comentar mais na frente, tá? Os que estão em verde claro são espelhos da comunidade que aderiram ao projeto, e os que estão em azul são espelhos que foram criados oficialmente pelo Pakagishi no decorrer do tempo, tá? Essa estrutura, por exemplo, de mirror provavelmente nem existiria caso o Pakagishi tivesse uma distribuição geográfica considerável aí no mundo. Tá? Claro que a versão do Composer 2 minimiza esse problema geográfico, tá? Mas não resolve 100% dos problemas, tá? Que esse projeto resolve. E qual é quando a gente fala em construir, seja para uma organização privada, seja para uma organização pública, para um grupo de trabalho, para uma universidade, eu acho que um dos grandes pontos para você construir um espelho e mantê-lo é também o SLA. Então, vamos supor que você decida mudar do espelho oficial para um espelho regional, né? O grande impacto que pode ocorrer negativo ao decidir por esta mudança é caso o SLA do espelho escolhido seja muito baixo, ou não seja suficiente quanto que é o oficial, que a gente monitora até o oficial, né, a disponibilidade dele, se ele está up ou down, e ele nos últimos 90 dias obteve aí 100% de uptime, tá bom? E aí são um exemplo de alguns endpoints, tá? Alguns domínios de espelhos pelo mundo,
Aqui tem mais o Japão, Coreia, Índia, Indonésia e o oficial aí da Wikimedia, tá bom? Hoje, o SLA, considerando todos esses projetos, e a intenção é expandir isso para o restante dos mirrors, é de 98,58%, que por impacto principalmente do que existe na China, que ficou muito tempo fora do ar, ficou aproximadamente quase 60 dias fora do ar, em grande parte vem aí do impacto desse mirror da China, que teve esse grande período de indisponibilidade que agora está sendo superado, né? É, e, e, e com isso a gente tem ainda um SLA de 98%, que provavelmente atende aí grande parte das instituições ou empresas privadas que decidirem utilizar como espelho de sincronização, né, um outro espelho a não ser que não seja o oficial, que não é a nossa recomendação, tá? Caso você deseja manter uma sincronia, após construir o espelho completo, fazer a cópia completa dos metadados, o ideal é que você mantenha a sincronia com o projeto oficial e com isso aí reduzindo, melhorando aí, otimizando o SLA ainda mais, tá? Além desse valor. Quais são as organizações atualmente impactadas pelo projeto? Tem a Universidade de Xangai, a Telcom na Indonésia e hoje a Wikimedia, tá? Não temos conhecimento de outras grandes instituições e organizações que publicamente disponibilizaram um espelho para ser utilizado por qualquer lugar do mundo ou regionalmente, tá? E atualmente são essas três instituições. Qual é o nível de utilização, ou seja, quais são o nível de interesse ao redor do mundo por essa solução? Através de um Google, de um monitoramento do Google Analytics que é feito na página inicial, que é construída automaticamente pelo projeto, enviado algumas informações demográficas para que a gente tenha uma ideia do interesse do público em espelhos desse tipo de estrutura, tá? E dá para perceber que ele é bastante abrangente. Esse é um número de visualizações de páginas dos últimos 30 dias apenas, tá? E mostra aí o tamanho da cobertura do projeto atualmente. Mas como funciona internamente o Pakajishi Mirror, tá? Basicamente, o Pakajishi Mirror, ele tem uma estrutura interna que funciona como job, em modo clean, né, em modo de linha de comando. Ele tem um algoritmo que faz a cópia inicial dos metadados em paralelo, porém, mesmo paralelo, ele abre 5 conexões simultâneas com os diversos espelhos que foram cadastrados e que estão numa listagem que estão em uma listagem da configuração interna do espelho. Então, caso você tenha interesse, por exemplo, você vai construir um espelho novo, privado, de forma privada, né? É possível que essa construção seja muito acelerada por conta da configuração do que a gente chama de data mirror, ou seja, os espelhos que não são oficiais, porém que já são criados publicamente para serem utilizados. Então, essa primeira cópia, que tem que copiar aproximadamente entre 200 a 300 mil arquivos, ele faz paralelo e ainda distribuindo a carga em diversos mirrors pelo mundo, além do oficial. Tá? Eu vou compartilhar aqui uma outra tela, uma outra guia, que mostra aqui no arquivo de configuração do .env example, né, você tem aqui todos os mirrors que estão cadastrados no observatório, tá, do projeto.
E aqui tem eles separados por vírgula. Então, internamente, a estrutura pega e abre 5 conexões, 5 a 10 conexões para cada um desses aqui. Atualmente, a configuração é de 25 conexões para cada espelho, mas você consegue alterar essa configuração posteriormente, tá? E é isso, você consegue alterar diversas características do projeto apenas por essa simples configuração aqui, tá? Que é bem utilizado no PHP, que é o .env. Eu vou voltar aqui a apresentação. Perfeito. Beleza, pessoal. Com base nisso, o carregamento é muito rápido. E ele tem ainda uma estrutura interna de fallback. O que é essa estrutura interna de fallback? Caso um mirror, na hora que ele estiver batendo nesse mirror, ele busca o metadado no packagist oficial, que é a lista dos arquivos em JSON que representam todos os metadados, e vai até o data mirror buscar esses mesmos metadados, esse conjunto de metadados. Porém, devido às configurações de sincronia de cada mirror, que pode ser desde contínuo até alguns minutos, ou vários minutos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o observatório, tá? Meio que apenas uma lista aí mostrando quando que entraram os repositórios, né? E o período e a periodicidade de sincronização. A periodicidade aqui de sincronização é bastante relevante nesse quesito, porque quando ele puxa os dados, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, que é apenas a cada 1 hora, caso tenham metadados novos do packagist oficial que não tenham nesse daqui da Universidade de Xangai, ele provavelmente vai dar erro 404, que o arquivo não existe. E quando dá muito erro 404, automaticamente o script faz o fallback para o repositório oficial. Então, mesmo que tenha uma lista gigantesca aqui de mirrors e algum deles esteja desatualizado, automaticamente ele vai garantir que a última versão correta do arquivo de metadados é a que vai ser baixada, mesmo em caso de falha de download, tá bom? Beleza. E para garantir que todos esses arquivos sejam exatamente iguais, é realizado um checksum em todos os níveis, desde o nível macro, que tem a lista de pacotes por grupos, ou seja, por ano, por mês, período de mês e ano, e até chegar no nível mais baixo, é sempre feito um checksum. Mas esse checksum ele é otimizado até por conta da estrutura do JSON do metadado, por ser muito pequeno, tá? Mas o que foi feito desde 2017 até meados de 2019 foi uma agressiva otimização, sem perda de uma boa escrita, estrutura de código, tá? Para que ele utilize muito pouca memória, muito pouco disco e processador. Mas é bastante interessante na parte de disco, porque a estrutura interna dele comprime e salva comprimido em GZ os arquivos JSON. Não é salvo o arquivo original em JSON. O que é feito é invertido uma configuração no Nginx que apenas realiza descompressão do arquivo caso o usuário solicite o arquivo sem a informação no cabeçalho de que pode ser enviado comprimido. Por que é feito essa inversão de lógica? Primeiro, um grande motivo é a redução de uso de disco. Nós estamos falando aí de arquivos JSON que, quando são comprimidos, caem por uma fração do tamanho deles. O grande segundo motivo é que grande parte dos usuários que utilizam o modo CLI para resolver uma dependência tem instalado o gzip junto no mesmo ambiente. Com isso, todas as solicitações que saem do Composer para o espelho já são com solicitações de arquivos com compressão. Uma pequena quantidade dos usuários que solicita sem compressão. Então, isso
aumenta o uso de recurso, porém é muito pouco, porque a descompressão consome muito menos CPU do que, né, o processo de compressão aí de arquivos, tá bom? E ele é desenhado para utilizar uma vCPU, tá? Porque não é necessário um grande poder de processamento, e sim é só a grande necessidade dele é em paralelização do número de conexões abertas no link público, tá? Para baixar simultaneamente os arquivos. Não tem muito requisito de escala em nível de processamento. Beleza. Deixa eu avançar aqui. E como funciona ele na hora que você manda criar um mirror, tá? Aqui embaixo a gente tem Data Mirror, Your Mirror, é o seu espelho que você está criando. Na primeira solicitação, nessa seta preta onde tem o Data Mirror, tá? Você tem aí, na conversa que ele faz com o Main Mirror na Europa, Canadá, Ásia, Singapura, ele faz uma cópia, uma sincronização com o oficial. Porém, na seta verde é onde você busca os dados quando você está criando um mirror pela primeira vez. Depois que ele constrói um mirror inteiro, ou seja, faz o download dos 200 mil arquivos que tem aí para baixar, as alterações que forem acontecendo, ele busca 100% aí do ambiente aí do ambiente oficial aí do Packagish, tá? Então, torna bastante seguro e rápido a construção. Hoje leva aproximadamente 20 minutos, tá? Para construir um mirror inteiro do Packagish. E uma máquina com bastante restrição aí de recursos. Bem, já vendi o peixe, é muito legal o projeto, mas como é que eu faço para construir o meu próprio espelho? Basicamente é bem simples, na verdade, não tem muitas surpresas, né? Você pode construir ele 100% usando um Docker, ou seja, que não tem restrição, não cria restrições ou interdependências do projeto, até porque a gente utiliza sempre a penúltima ou a última versão estável do PHP, tá? Então, o Docker é a direção mais recomendada, mas você também pode criar em um ambiente virtual, seja numa nuvem pública ou numa privada, né? E também funciona normalmente aí em um bare metal. A construção do ambiente, basicamente, local, requer apenas o clone do projeto, né? Você acessa o arquivo do projeto, executa o Composer install, né? Já é deduzido aqui que você tem instalado o Composer. Você faz uma cópia do arquivo .example para o .env, né? E aí você altera as configurações para o que você deseja, tá? Do seu mirror que você está construindo. E depois é só executar aí o binário do mirror para que seja feita a construção dele. Essa execução última é o que está aparecendo aí nesse GIF animado, que está mostrando a execução aí do mirror. Nesse exemplo aí, você pode ver que eu parei a execução pela metade e ele continuou de onde eu parei, né? Então, é possível notar que até a construção do mirror, em caso de falha de internet, caso você precise parar por um momento por algum motivo, porque estava demorando demais por qualquer que seja o motivo, ou você tem aí problemas de conectividade, essa estrutura garante aí que você permita que você construa aí, mesmo que você tenha em uma estrutura bastante limitada, tá? Já no Docker, é a coisa mais linda e maravilhosa possível, né? A única restrição, a única dependência que você precisa ter é o Docker,
E depois disso é só executar essa linha de comando, e todas as variáveis que eu mostrei anteriormente no .env, né, elas estão disponíveis por esse "-e", o nome da variável que está no .env, e o valor que você gostaria de colocar. Então, todos os valores no .env example podem ser alterados dessa forma, e você, com uma única linha de comando, consegue criar um espelho inteiro, tá bom? Então é bem tranquilo, não tem muito mistério. Caso você deseja construir um espelho público, o que seria maravilhoso, você pode também avançar dentro do próprio repositório, tá? E tem aqui uma seção chamada Create Your Own Mirror. E você pode seguir aqui as recomendações, e a gente tem aqui várias versões, várias estruturas de construção aqui do projeto, via Docker Composer, via Nginx com PHP ou Nginx com PHP, então tem várias possibilidades. Também é possível, né, construir 100% com Docker, e a própria imagem e como ela é construída está disponível aqui, tá? Nesse outro repositório do Packagish Mirror Docker. Acessando aqui, você consegue também fazer uma cópia ou até uma alteração do Dockerfile aqui e construir a sua própria estrutura, tá bom? Basicamente é isso. Beleza. E o que a gente tem aí para o futuro do projeto, tá? Como eu mencionei anteriormente, o Packagish recentemente foi atualizado a versão 2 dos metadados, tá? E ficou estável tem aproximadamente 3 semanas. Virou estável de vez em 3 semanas. Então, já estamos correndo aí para disponibilizar uma nova versão do Packagish Mirror que dê suporte à versão 2 dos metadados, que muda e otimiza algumas coisas e que deve vir com uma estrutura mais otimizada e agressiva aí, tá? Um outro grande ponto que a gente anda estudando, e já em conversas com o criador do Composer e mantenedor e oficial aí de todas as frentes, é a possível unificação do Packagish Mirror com o Composer/Mirror. Isso está sendo considerado porque, com as melhorias do Composer 2, a estrutura de Mirror passa a não ser mais necessário em algumas regiões do mundo, que a principal dependência não é de uma conexão lenta, e sim de uma maior capacidade de paralelismo na resolução de dependências. E um dos grandes países que é afetado por isso é o próprio Brasil, tá? Que hoje a gente tem uma conexão, um link relativamente bom, porém, entretanto, todavia, a gente não tinha uma estrutura pronta dentro do Composer que baixava os pacotes em paralelo, e que agora está disponível na versão 2. Recomendo vocês darem uma olhadinha aí e considerar a migração para utilizar a versão 2, tá bom? Um grande terceiro ponto que vem sendo discutido também é a publicação periódica, né, das estatísticas de utilização dos usuários, e também a possível criação de um endpoint para receber as estatísticas que são enviadas automaticamente pelo Composer para o endpoint do Packagish, e ser construído um endpoint nosso, em que a gente colete essas estatísticas e redirecione elas para o Packagish oficial, para que as estatísticas sejam mantidas dentro do Packagish, né, que vocês podem conferir aqui. Vou abrir aqui a página. Dentro aqui do Packagish, ao acessar packagish.org, além de ter a possibilidade de mirrors, que está aqui, né, hoje minha página está um pouquinho baixa, de mirrors aqui, como mencionei anteriormente, você tem as estatísticas. Nas estatísticas, como elas são coletadas? Elas são coletadas também pelo próprio envio
das estatísticas quando você executa um Composer install. São estatísticas anônimas que apenas coletam o uso, né, mensal, aí você pode ver aí a evolução do projeto, tá? Como também você pode ver aqui todos os mirrors que foram construídos, e aí a recomendação aí para utilizar o mirror. É muito importante aí ler a parte de disclaimer que a gente citou aí também anteriormente, tá bom? Beleza. Avançando, além da disponibilidade dessa estatística, né, ou seja, da base de usuários, desses milhões de instalações que ocorrem todos os dias do Packagish Mirror, qual percentual está sendo realizado pelos espelhos? Isso é muito importante por várias questões: continuidade do projeto, avaliação do impacto do projeto, tá? Então a gente vai aí trabalhar para que isso seja disponibilizado aí para todo mundo de forma transparente, tá? E um grande ponto é a inclusão de novos mantenedores. Se você tem muito interesse em construir estruturas enxutas e também trabalhar com open source e querem construir ou manter uma estrutura dessa que requer uma incrível base aí de escalabilidade, trabalhar com performance, me manda aí uma mensagem, né? Pega o meu contato ou me manda uma mensagem lá pelo próprio GitHub, abre um issue do projeto e a gente está aceitando aí mantenedores ou pessoas para ajudar aí a dar continuidade no projeto, tá? Tem muito trabalho para ser feito aí pelos próximos meses, tá? Agora eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Se alguém tiver perguntas sobre a estrutura, sobre o projeto, pode falar aí, pessoal. Pessoal, a pergunta pode ser feita pelo chat, ou se quiser abrir o microfone, também pode. Tudo bem? Oi, Webster. Se você quiser deixar o seu contato aí, eu não sei se está no seu slide, porque a apresentação também vai ficar disponível, né, no YouTube, e aí as pessoas podem estar em contato com você. A gente está gravando para depois publicar. Perfeito. O pessoal está aqui no chat, webster@gmail.com. Exatamente. Vocês podem entrar em contato diretamente comigo pelo e-mail, tá? E aí a gente pode ter uma discussão aí boa aí de como tocar o projeto. Então é isso, pessoal. Agradeço, muito obrigado aí pela participação de todos. Espero que tenha ficado claro. E vamos ver aí o andamento do projeto aí pelos próximos semestres e espero que cada vez mais o Packagish tenha aí, mantenha e consolide aí uma comunidade forte. Legal, legal. Webster, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com o público da PHP Conference e até uma próxima. Obrigado mesmo, tá? A gente está à disposição. Abraço, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.